Olá, sejam bem-vindos ao primeiro podcast com ele, Cassiano Monteiro, bispo, pastor. Já já a gente vai entender a diferença disso, tá? Aqui com Cassiano Monteiro, a gente precisa saber quem é Cassiano Monteiro, de onde ele veio e suas raízes. Que legal, né? É muito bom a gente poder compartilhar um pouco da nossa história, né? E eu para começar, eu sou filho amado de Deus. Isso para mim é muito importante, porque outrora a gente não ter a consciência de quem nós somos em Deus, isso é muito prejudicial. A gente acaba não expandindo o que deveria expandir, conquistando o que deveria conquistar. Então eu sempre gosto de começar, é o que eu ensino na igreja. Eu sou filho amado de Deus. Sou pastor, né, servo, sou casado com uma esposa linda, maravilhosa, tenho um filho lindo também de 6 anos, Josué, e pastorei uma igreja vibrante, uma igreja amorosa, uma igreja que está crescendo aqui na cidade de Manaus. Estamos conquistando um espaço, ganhando vidas para Jesus, restaurando famílias. E esse sou eu, né? Estou aqui para servir, para lavar os pés das pessoas, cumprindo o mandamento de Jesus. Jesus disse assim: o Filho do Homem não veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida em resgate de muitos. Então, essa é a nossa missão. Esse sou eu. Gosto de servir e lavar os pés das pessoas. Olha só que bacana, né? E todo mundo tem uma motivação, seja como pessoa e como pastor. Qual é a sua maior motivação hoje? O que vem na minha mente sobre a minha maior motivação é poder impactar pessoas com a mensagem do amor de Deus. Quando você conhece o verdadeiro amor de Deus, o amor ágape, ou seja, o amor que não pede nada em troca, né? O amor incondicional. O Deus, segundo a Bíblia, ele decidiu nos amar sem pedir nada em troca. Eu vou morrer por você, eu vou demonstrar o meu amor por você. Se você vai me amar ou não, não faz diferença. Então, a minha maior motivação hoje é poder ensinar para as pessoas que existe esse amor. O amor existe. Nós vivemos em tempos onde a humanidade perdeu as esperanças na política, nas pessoas. Quando a gente vê um vídeo, por exemplo, de animais, eu amo animais, mas a gente vê um povo que, tipo assim, é por isso que eu crio animais, porque eu estou, sabe, tão desistidas de pessoas. Então, o amor de Deus, ele é resgatador. O amor de Deus, ele cura. E essa é a minha maior motivação, poder dizer para as pessoas, esse amor existe. O amor, lá em Coríntios 13, ele nunca falha, ele suporta tudo, ele perdoa. E eu acredito que esse amor, ele é real. Não é um conto de fadas, não é um amor só das revistas, só dos filmes, não. Ele é real. E tem pessoas hoje que são motivadas, movidas por esse amor. Eu sou movido por esse amor. Eu conheci esse amor e ele me resgatou. Não era nada, não era ninguém. Eu era só um drogado velho que, sabe, enchia a cara todo final de semana. Mas um dia ele me resgatou. E é isso, a minha motivação é dizer, olha, tem solução. Tem solução para sua vida, tem solução para o seu casamento, tem solução para tudo. É só você procurar em Deus. Tem solução. Olha só, né? Então tivemos um passado, né? E quando foi, eu lembrei agora de um versículo, né? Conhecereis a verdade vos libertará. E João quando 8. foi que a verdade libertou? Olha, essa história, eu sempre quando eu conto, o pessoal ri demais, né? Porque a minha avó, ela começou a ir para a igreja, eu tinha mais ou menos 8 anos de idade. E ali eu cresci ouvindo aquela frase: Tu pensa que tu te governas? Acredito que é uma frase que todo mundo já ouviu na sua infância. E quando você estava no melhor da brincadeira ali, lá alguém dizia aquela, ó, tua avó tá ali. E eu olhava e ela já estava com um peão roxo, um galho de peão roxo, que eu sempre fui meio rebelde, né, desde de menino. E ela já disse, vamos para a igreja. E eu não tinha como dizer não, né? Então eu era obrigado a ir para a igreja. Algumas pessoas reprovam isso, mas hoje eu sou grato por isso, porque num contexto onde eu vivia, isso me salvou.
Então, a partir dos 8 anos, eu comecei a ir para a igreja. E quando eu ia para a igreja, era no Templo Central da Assembleia de Deus, na Duque de Caxias. E todos os filhos de pastores ali, eles sabiam ler a Bíblia, cantar os hinos. E tinha uma escada, parecia um caracol. Lá em cima você olhava e eu, não sei, eu costumo dizer que eu era uma criança endemoniada, sabe? Eu cuspia nas pessoas. Quando eu estava lá em cima, que eu via os irmãos passando lá embaixo, eu preparava aquela, sabe? Pá! Eu não sei se eu acertava, porque eu cuspia e me escondia, né? E quando eu conto hoje, o pessoal ficou horrorizado. Meu Deus, quem era esse menino que fazia isso? Entre outras coisas, eu aprontava demais. Eu me lembro de uma vez que eu fui para uma reunião de oração com a minha avó. Oração, aquelas irmãzinhas do cocó, sabe? Do saião e tudo mais. E, meu Deus, imagine uma criança de 8 anos de idade numa reunião de oração onde as irmãs dobram o joelho e só oram. E ali eu tentei, quando eu pensei que eu estava muito tempo, não tinha passado muito tempo. Aí pronto, eu comecei a passar por baixo dos bancos. A líder da oração começou a perceber. E eu achei que ela simplesmente ia lá me dar um carão, né? Ela chegou lá e me deu um cascudo. POC! Ela me deu um cascudo e eu fiquei horrorizado. Como é que uma pessoa me dá um cascudo? E aí terminou a oração, eu disse, vó, aquela mulher me deu um cascudo. Aí ela chegou e disse, era a irmã Miriam. Irmã Miriam, você deu um cascudo no meu neto? Dei porque ele estava bagunçando na hora da oração. Aí minha avó me deu outro cascudo. Ela me deu outro cascudo. E aí, a minha infância foi assim, né? Na igreja. Mas aquilo por um tempo eu comecei a aprender. Comecei a ter sonhos com as histórias da Bíblia. Mas dos meus 8 até meus 20 anos, foi entre idas e vindas da igreja. Mas só que aquilo já tinha me apaixonado. Apesar de, de todo o meu não ter aquele compromisso, vamos dizer assim. Mas eu já gostava daquilo. Eu gostava porque eu cantava, porque eu tocava na igreja. Eu gostava porque eu fui aprendendo, né? A gente foi formando banda na adolescência. E tudo isso vai motivando a gente para ficar na igreja. Mas, assim, do 8 até meus 10, aí com 11 anos eu fumei meu primeiro cigarro de maconha por influência de amigos e fiquei nessa. Aos 12 anos voltei para a igreja, me batizei numa semana. Na outra semana eu já estava dançando quadrilha vestido de mulher. Não tem aquelas quadrilhas que o homem se veste de mulher Sim. e a mulher se veste de homem? Pois é, eu estava lá. E alguém dizia, mas cara, tu se batizou. Eu disse, é mesmo, e agora? Então tinha toda essa, sabe? Alguém dizia para mim assim, cara, esse cara não é crente não. Como diz o André Valadão, esse cara você não é crente não. E aí foi assim, entre indas e vindas da igreja, aos 20 anos, de verdade, eu estava no mundão, totalmente viciado, eu usava droga todos os dias, comecei a praticar pequenos furtos, né? Por exemplo, via uma bicicleta, subia na bicicleta e já levava a bicicleta, uma bermuda ou qualquer outra coisa. Coisas pequenas. Entrava nas casas pelo basculante, fazia pequenos furtos. Nada que, tipo assim, era menino, adolescente. Via um vidro de uísque, pegava o uísque, o sorvete da geladeira eu comia, tá entendendo? Nada que fosse, ah, meu Deus, o cara é um assaltante de banco. Não, não, fazia pequenas coisinhas assim, estripulia, só mesmo por diversão, né? Então foi isso, mas aos 21 anos eu tive uma experiência, acredito eu, que foi sobrenatural. Eu estava com um amigo, a gente estava numa viagem em Fortaleza, e pelo ritmo de droga que a gente usava todo dia, a gente tinha passado já uma semana sem usar e estava naquela fissura. E a gente viu alguém passando na praia e sentiu aquele cheiro, disse onde é que a gente compra. Aí ele indicou a pessoa, nós compramos, fomos pro apartamento onde a gente estava, e lá eu fiz um cigarrão, sabe? De maconha, aquele grandão, aquela fissura de acender, acendi. Dei alguns tragos, mas não senti nada. Passei pro meu amigo e ele fumou. Disse, pai, acho que essa maconha não é legal não, tá falsificada. Mas quando a gente fumou, eu comecei a passar mal.
Meu corpo tremia, o coração acelerava. E eu, meu Deus, começou a dar um pânico, né? Aquele pânico tomou conta de mim. E de repente eu comecei a ver coisas dentro da casa. Eu olhava para a parede, é como se eu visse a parede tomada de cobras, de aranhas, baratas, aquelas coisas todas. E eu fiquei num desespero, sabe? Meu Deus, o que está acontecendo? Aquela coisa toda. Nessas horas a gente chama por Deus, né? Nessas horas é Deus. E aquele desespero, aquela agonia. Eu me deitei. E ali comecei a ter vários tipos de visões. Por exemplo, eu não via o teto da casa, eu via o céu estrelado, eu senti meu corpo levitar. Foi tanta coisa ruim que eu vi. Todos os personagens de filme de terror, Lobisomem, Drácula, a Garota do Exorcista, tudo veio na minha mente naquele dia. E eu via tudo na minha frente. Eles vinham, entravam nos meus olhos, naquele desespero todo. E eu fiz uma oração para Deus, né? Disse, Deus, se o Senhor tem. Lembrei da igreja, né? Lembrei da minha infância na igreja, lembrei da minha vozinha que me levava para a igreja forçado, e naquele momento eu pensei, Deus, se o Senhor existe de verdade, me tira dessa, me dá mais uma chance, porque a sensação era de morte, sabe? E pronto. Parece que tudo apagou, ficou aquele silêncio, e eu acordei no dia seguinte pensando, e agora? Foi um sonho? Foi uma experiência sobrenatural? Eu não sei te dizer, não sei te responder como seria isso, mas daquele dia, eu me lembro que antes de dormir eu tinha feito uma oração, Senhor, se o Senhor me livrar dessa, eu nunca mais uso droga, nunca mais bebo, nunca mais volto para essa vida. E eu acordei sem nenhum pingo de vontade. Eu tentei beber, tentei fumar, tentei ainda ficar sabe, levando essa vida, mas eu me lembro, eu cheguei em Manaus, tomei uma latinha de cerveja horrível. Disse, cara, essa cerveja não tá boa, me dá outra. A outra do mesmo gosto. E eu penso, cara, tá normal, cara. Isso tá normal. Tu tá ficando maluco. Tentei fumar, não consegui. E eu pensei, lembrei da oração, mas ainda lembrei da oração arrependido. Para que eu fui falar aquilo para Deus? Falei que nunca mais ia beber, nunca mais fumar, acho que tá dando certo. E aí, desde então, isso foi mais ou menos. Eu lembro como se fosse hoje, porque foi na primeira votação ainda que o Lula venceu, né? Isso foi 2001, né? Não me lembro exatamente, 2000, 2001. Mas eu lembro que foi nisso que eu justifiquei o voto no primeiro turno. E aí, voltei de outubro até fevereiro. Eu fiquei naquela luta, tentando ainda permanecer nessa vida, mas não consegui, né? Em fevereiro, sem nenhuma emoção, cheguei numa igreja e disse: Senhor, eis-me aqui, agora tá contigo, né? Naquele dia eu decidi de fato tomar uma decisão consciente de que eu iria servir a Deus. E desde lá para cá já fazem 20 anos, né, que nós estamos aí servindo a Deus.